Pois é, meus amigos, a eletricidade e a eletrónica é como em tudo na vida. Há fenómenos que nos causam às vezes algum desespero, que nos causam algumas dificuldades. E que tal se nós aprendêssemos a virar essas dificuldades a nosso favor? Bora lá. Imagina que tu tens aqui assim uma bobina. A bobina é um componente eletrónico que te vai servir muitas vezes. E nesta bobina tu aplicas aqui uma determinada tensão. Uma força eletromotriz, uma tensão, uma diferença de potencial, é tudo a mesma coisa, é o que tu quiseres. Então, tu tens aqui uma força eletromotriz, não é? Motriz, que puxa qualquer coisa. Então, esta tensão que tu aplicas a esta bobina vai provocar aqui uma determinada corrente neste sentido. Vai ou não vai? Sempre do negativo para o positivo. Este é o sentido real da corrente, sentido eletrónico, sentido dos eletrões. Então, se tu estás a provocar aqui uma determinada corrente, o que é que acontece? Os eletrões começam a sair daqui, por este fio, vão andando por ali. Repara, tudo isto é muito rápido. Nós agora vamos pôr isto em câmara lenta para tu perceberes isto muito bem. E quando isto chega aqui, os eletrões começam a andar aqui por estas espiras. Imagina que isto ia tudo muito devagarinho, a velocidade é muito rápida, mas imagina que isto vai tudo muito devagar. O que te quero mostrar é que isto, apesar da rapidez, é muito importante. Isto tem aqui fenómenos, passam-se aqui fenómenos que, apesar dos nossos olhos não verem, eles são muito importantes. Muitas das coisas às vezes não as entendemos só porque não sabemos, mas elas existem. Então vá. Os eletrões começam aqui a ultrapassar as primeiras espiras, cada volta destas é uma espira, e o que é que acontece? O que é que nós já estudámos? Existe aqui um campo magnético. Lembram-se daquele ferro que eu bobinei um bocado de fio à volta e quando eu bobinei aquele fiozinho à volta atraía umas moedas? Aquilo era um eletroímã, claro. Aqui também poderia, se eu passasse aqui um ferro por dentro e pusesse umas moedas, assim que eu lhe metesse aqui uma tensão, temos ali 4 volts na fonte e aquilo atraiu as moedas todas, não é? Pronto. Então o que é que acontece? Agora vamos ver isto em câmara lenta. Os eletrões passam aqui as primeiras espiras, começam logo a criar um campo magnético, só que este campo magnético vai atacar com o campo magnético aqui estas espiras da frente. A corrente elétrica ainda lá não chegou e o campo magnético, malandro, já lá está a atacá-las. O que é que isto vai provocar? Ora, a corrente que ia neste sentido assim, com este campo magnético, vai provocar-lhe aqui uma corrente em sentido contrário. Esta força eletromotriz vai ter aqui uma resistência, que é uma força contra-eletromotriz. Esta força é mais fraca, porque é criada apenas com aquele campo magnético e não com uma bateria forte, ela é mais fraca, mas é uma força. Esta força contra-eletromotriz prejudica-me, digamos, aqui a minha passagem da corrente elétrica, mas ela vai acabar por passar e vai chegar aqui ao mais. E se eu continuar com este circuito ligado, a corrente acaba por passar e estar ali a passar e mais nada. E atrai as moedas e atrai tudo o que eu quiser, está ali um eletroímã. Agora, eu gostava de vos mostrar isto graficamente. Vamos lá. Segura aí que tu vais gostar muito desta parte. Eu vou-te desenhar aqui uma linha de tempo, mais uma vez. E vocês já sabem que tudo tem um tempo, não é? A gente liga o telemóvel, carrega no botão e depois espera que ele ligue. Tem um tempo. A eletricidade já lá está dentro, mas leva tempo. E isto aqui também leva tempo. Então vamos lá ver. Nós aqui temos uma linha de tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, por aí fora, não importa. Podia ser minutos, mas são segundos. E aqui, para cima, o que é isto aqui? É corrente elétrica. Corrente elétrica. Imagina que eu criei uma determinada bobina, que nessa bobina vão correr 200 mA. Aqui, sim, 200 mA. 200 mA são 200 milésimos de 1 ampere, não é? Já sabemos isso, 200 mA. Agora o que está aqui em causa não são os números, mas a mecânica. Como é que isto funciona? Então, no momento em que eu liguei, em que eu pus tensão naquela bobina, a corrente elétrica devia ir logo para o máximo, não era? Já lá está a tensão, devia ir logo para o máximo, mas não vai, porque tem aquela força contra a eletromotriz. Então, em vez de ir assim a direito e depois ter sempre os 200 mA, não. Ela tem aqui uma rampa, vai levar algum tempo até chegar aos 200 mA e quando chegar aqui acima aos 200 mA, pronto, agora estabelece e estabiliza ali. Estabiliza nos 200 mA. E estabiliza até quando? Até eu desligar os fios. Quando eu desligar os fios, já não há mais corrente, está desligado. Então a corrente cai para o zero imediatamente? Não cai para o zero imediatamente, sabem porquê? Porque agora naquela bobina que eu tinha ali, existe ali um grande campo magnético, está ali um campo magnético danado, brutal, que enquanto aquilo esteve ligado com 200 mA, criou-se ali um campo magnético. Agora isto havia de cair imediatamente aqui para o zero, assim que eu desligo os fios.
mas não cai porque este campo magnético abate-se sobre a própria bobina que lhe deu origem. Esta bobina deu origem a um campo magnético. Agora desliguei-lhe a corrente imediatamente, assim de repente, desliguei-lhe a corrente. O campo magnético que estava no ar abate-se sobre a bobina e o que é que faz? Alimenta a bobina e isto leva o seu tempo até descarregar todo aquele campo magnético. Está bem? Também leva o seu tempo, que foi este tempozinho aqui. Então, se nós virmos, levou um tempo por causa da força contra a eletromotriz, e agora leva um tempo a descarregar-se por causa daquele campo magnético. Isto é uma corrente extra que estava ali e tem um nome, chama-se extra corrente de ruptura. Chama-se extra corrente de ruptura. E esta? Então levou tempo até vencer aquele campo magnético que provocava uma força contra a eletromotriz. Não passem à frente do vídeo. Vocês escutem isto com muita atenção, que é por isso que eu repito. Então levou um tempo até que conseguiu chegar à corrente certa da bobina, né? Porque tinha ali uma oposição, e depois leva também um tempo a descarregar-se, porque tem uma extra corrente de ruptura. Correto? Então vamos agora avançar. Em relação àquela força contra a eletromotriz, vamos deixar isso um pouco mais para a frente, que eu já te vou explicar em que é que aquilo te pode servir para fazeres filtros para as tuas colunas de som. Estás a ver? Para que tu tenhas um bom grave, para que tu tenhas um bom agudo. Estás a ver? Porque é que essa força contra a eletromotriz... Lembras-te que eu te disse ao início desta lição 25 que o que é mau também pode ser bom? Depende da tua visão, não é? E o que é bom pode ser mau? Depende da tua visão. Tu podes transformar as soluções em problemas ou transformar os problemas em soluções. É contigo. Só depende da tua visão. Então bora lá melhorar essa visão. Extra corrente de ruptura. O que é que nós podemos fazer para já com esta extra corrente de ruptura? Olha aqui. Imagina que eu tenho aqui assim uma fonte de tensão, não é? Já sabes que ali qual é a polaridade desta fonte de tensão? Já? Boa. O mais e o menos. É isso mesmo. Tens razão. E então, nesta fonte de tensão eu vou pôr aqui uma bobina. Porquê que eu pus ali uma bobina? Isto não é por acaso. Imagina aqui uma fonte de alimentação, por exemplo, de 30 volts. Só que esta fonte de tensão que eu tenho é assim, meio ranhosa, e esta fonte de tensão não tem 30 volts certinhos, ela é um pouco instável, às vezes vai aos 28, 27, depois volta para os 30, depois anda ali, depois anda sempre 30, 31, depois 27, 28, é instável. Mas na verdade aqui na ponta, na saída, eu preciso de 30 volts, e eu quero 30 volts estáveis. Isto que eu te vou mostrar aqui é uma pequena uma pequena porção daquilo que podemos fazer para estabilizar a corrente. Isto não a estabiliza na totalidade, mas dá um jeito. E juntando com outras coisas que nós depois vamos fazer, então sim, temos uma corrente estabilizada, está bem? Então vamos lá ver aqui. Por exemplo, esta bobina. O que é que acontece? Quando eu tiver aqui 30 volts, tenho aqui 30 volts, está tudo certo, a tensão está a passar ali por dentro da bobina, a força contra a eletromotriz custou um bocadinho a chegar ali, mas depois chegou e agora trabalha o resto da tarde, não é? Estamos a ver televisão, aquilo está certinho, só que como eu te disse, esta fonte é um pouco estável, volta e meia cai, anda assim, não é? Volta e meia cai para os 27, 26, depois volta para os 30, quando ela cai para os 27, esta bobina estava a trabalhar, tinha aqui um campo magnético, era ou não era? Ela tinha aqui um campo magnético, e esse campo magnético é como se fosse uma segunda fonte de corrente que está ali. Quando esta fonte vai um pouco abaixo, o campo magnético abate-se sobre a bobina e mantém 30 volts. Espetacular, não é? Imagina que eu tinha aqui uma carga qualquer. Eu vou simbolizar aqui com uma lâmpada, mas podia ser uma carga qualquer. Isto aqui está ligado no mesmo sítio disto, ou seja, é como se estivesse assim. Se eu ponho aqui o mesmo símbolo, que é o símbolo de massa ou de terra, quer dizer, se eu tiver 4 coisas aqui ligadas neste símbolo, estão todas ligadas entre si, está bem? É como se todas parafusadas numa chapa. Já está. Estão todas na massa, é um contacto direto. Pronto, só para a gente não estar sempre a fazer aqui fios em baixo. Repara, tenho aqui 30 volts instáveis, mas esta bobina mantém-me ali os 30 volts, não é? Uma corrente que andava a fazer assim, 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 quando ela está aqui em cima nos 30 volts, está tudo sossegadinho. Mas quando ela começa a descer, o campo magnético diz assim, não te preocupes, eu mantenho aqui, eu dou-te um bocadinho do meu campo magnético para tu manteres aqui nos 30, ok? Claro, se esta fonte tiver um consumo muito exagerado, este campo magnético, como é mais fraquinho do que a fonte que lhe deu origem, talvez não consiga manter nos 30, mas mantém aqui nos 28, ou nos 29, ou nos 28,5, a ver? Já está um bocadinho mais estável.
Pois temos, como te disse, outras formas de manter a tensão estável. Esta é uma delas. E eu gostava que tu entendesses bem. Estás a ver que aquele campo magnético não é assim tão mau? Aquele campo magnético no início tinha apresentava aquela dificuldade toda. Não é mau? Pois não? Vamos lá dar continuidade. Agora vamos ver aqui um outro ponto. Vocês lembram-se que na lição anterior, nós, quando estudámos os condensadores, nós víamos que numa fonte, agora falámos aqui em corrente contínua, não foi? Vamos para a fonte de corrente alterna outra vez. É a nossa sina. Vocês lembram-se que nesta fonte, quando nós punhamos aqui um determinado condensador, quanto mais eu aumentava a frequência, quer dizer, se fosse 50 ciclos por segundo, vamos falar em hertz, um ciclo por segundo é 1 hertz, 2 ciclos por segundo são 2 hertz, o hertz tem a ver com o tempo, é ciclos por segundo, está bem? Então quando eu tinha aqui porque também temos a linha de tempo, quando eu tinha aqui uma fonte de 50 ciclos, isto passava aqui uma determinada corrente, quando eu tinha 100 ciclos passava mais, e quando eu tinha um megaciclo passava muitíssimo mais. Vamos ver como é que se comporta uma bobina na corrente alterna? Bora lá, isso é muito importante, não percam. Então vá, não percam o comboio, como dizia o outro. O que é que acontece aqui numa bobina? Ora, nesta bobina, que vocês já viram várias vezes, o que acontece é que quando eu lhe ligo uma determinada tensão, a corrente que passa através dela não passa assim e começa logo a conduzir. Não, ela não passa assim, ela custa a chegar lá acima e agora sim, agora ela começa a conduzir, não é? Vai apagar aqui este bocadito? Epá, eu devia ter feito isto logo como deve ser. Ou seja, ela não faz isto assim, o que ela faz é uma rampa e depois sim começa a conduzir. Até que quando eu desligo, ela também não cai de repente. Ela tem aquele campo magnético que tinha lá em cima e faz este efeito assim, está bem? Vamos agora para este ombro aqui. Naquele ombro já vimos o que é que podíamos utilizar, em que é que podemos utilizar. Aquilo foi só uma pequena utilização, há mais. Agora vamos ver em que é que podemos utilizar aqui este ombro do início, que é da força contra-eletromotriz. Reparem bem, então quando eu aplico uma determinada tensão a esta bobina, o que vai acontecer é que vai haver dificuldade no estabelecimento da corrente. E isto em corrente contínua. Reparem bem, há uma dificuldade uma vez, única, e depois, enquanto isto estiver ligado, a tarde toda isto está a funcionar em pleno e já não chateia ninguém, não incomoda ninguém. Não é? Até agora, se em vez de uma corrente contínua, ele liga aqui assim uma corrente alterna, o que é que acontece? Epá, ora, imaginem, no primeiro momento aqui é positivo e aqui é negativo. A corrente vai daqui para ali e vai apanhar com a força contra a eletromotriz para lá. É ou não é? Mas a seguir, como ela é a corrente alternada, a seguir aqui passa a ser menos e aqui passa a ser mais. E agora a corrente vai daqui para ali e tem uma força contra a eletromotriz daqui para ali. E a seguir outra vez para ali e a seguir outra vez para lá. Quer dizer, agora nós arranjamos aqui um imbróglio, estamos sempre com aquela força contra a eletromotriz ali a chatear, a incomodar. Ela não está ali para incomodar, ela está ali e nós agora é que temos que ter a visão do que é que podemos fazer com aquilo. Entendem? Agora reparem numa coisa, o que é que eu quero que vocês percebam, o que é importante que vocês tirem daqui. Quando eram os condensadores, quanto mais eu aumentava a frequência, mais corrente passava. Na corrente contínua, que era 0 ciclos, a corrente nem sequer passava. Condensadores são duas chapas, nem sequer passava. Mas quando eu começo a aumentar a frequência, a lâmpada brilhava mais. Mas agora vou-vos dizer, meus amigos, se eu puser aqui uma lâmpada neste circuito, o que é que vai acontecer com esta lâmpada? Se eu tiver aqui corrente contínua, ela custa um bocadinho a acender, depois fica acesa a tarde toda e nem sequer cintila, porque está a corrente aqui a passar na bobina, nem sequer cintila, está ali lisinha a trabalhar no máximo. Mas se eu começo a pôr aqui um ciclo por segundo, 2 ciclos por segundo, 10 ciclos por segundo, 50, 1 megaciclo, a lâmpada começa-me a brilhar menos. Claro que começa a brilhar menos, porque aquela força contra a eletromotriz, a desgraçada, está sempre ali presente. É ou não é? Ela está sempre lá presente, sempre a incomodar. Ela está a incomodar. Pensa ela não manda, nós é que mandamos. Vamos ver já a seguir para que é que nós precisamos dela. Está bem? Pronto. Então, o que é que quero que vocês tirem disto? No condensador, quanto maior, vamos pôr aqui um símbolo de maior, que vocês também conhecem. Quanto maior a frequência,
Quanto maior a frequência, mais corrente através dele. No caso da bobina, quanto maior a frequência, menos corrente. Porquê que é menos corrente? Porque estou sempre a levar ali com aquela força contra a eletromotriz. Se algum de vocês não sabe, ponha nos comentários, Marcelo, eu não consegui entender. Isso é ótimo. Até porque vocês às vezes beneficiam outras pessoas. Há aquela pessoa que também não entendeu, mas tem vergonha de pôr, por algum motivo, não é capaz de pôr ali a pergunta e simplesmente não fica a saber. Então, tu se és capaz de pôr lá a pergunta, põe lá, não entendi. E eu vou tentar dar a volta à questão de outra forma, está bem? Um grande abraço para vocês, mais uma vez, subscrevam o canal, deem aqui uma ajuda e ponham sempre o like em todos os vídeos e um abraço no vosso coração.